Existe um animal no oceano que é um dos predadores mais poderosos do planeta. Ele consegue derrotar tubarões brancos, caçar baleias e até destruir embarcações. Mas aqui está a parte mais surpreendente. Em toda a história registrada, nunca houve um ataque fatal de uma orca selvagem contra um ser humano. Um animal que teria força para nos matar em segundos simplesmente escolhe não fazer isso. Mas por quê? A resposta muda completamente a forma como enxergamos as orcas. Agora deixa eu te apresentar a orca da forma certa. Muita gente acha que a orca é uma baleia, mas isso não é verdade. Na realidade, ela pertence à família dos golfinhos. Só que imagine um golfinho do tamanho de um ônibus. É exatamente isso. Um macho adulto pode chegar a cerca de 10 metros de comprimento e pesar até 10 toneladas. Para você ter uma ideia, é como um elefante, só que nadando a quase 50 km por hora. Sim, 50. E tem aquela enorme nadadeira dorsal. Ela pode chegar a quase 2 metros de altura. O mais curioso é que ela não tem osso, é formada principalmente por tecido conjuntivo, rico em colágeno. Além de ajudar na estabilidade durante a natação, também auxilia na regulação da temperatura do corpo. Agora olha os dentes dela. Cada um pode medir cerca de 10 centímetros. Eles são curvados para dentro, formando uma espécie de armadilha natural. Mas o mais impressionante não é a força, é a inteligência. E não estamos falando apenas de instinto. As orcas possuem cultura própria. Cada grupo tem seu próprio dialeto, como se fosse um sotaque. Elas transmitem conhecimentos de geração em geração, reconhecem umas às outras por vocalizações específicas e vivem em grupos familiares extremamente organizados. Ou seja, elas aprendem, lembram e fazem escolhas. Então pensa comigo, se um animal tem toda essa força e também essa inteligência, por que ele simplesmente escolhe não atacar seres humanos? Qual é o motivo? Cientistas começaram a ficar realmente intrigados, porque existem diversos relatos impressionantes de encontros entre orcas e seres humanos. Caso 1. Um surfista na Califórnia, na década de 1970. Ele estava no mar quando, de repente, uma enorme orca apareceu. Ela nadou diretamente em sua direção. Naquele momento, ele tinha certeza de que seria atacado. A orca chegou muito perto, perto o suficiente para tocar nele. Mas nada aconteceu. Ela apenas se aproximou, encostou no surfista por alguns instantes e depois foi embora. Caso 2. Mergulhadores na Nova Zelândia. Eles estavam filmando a vida marinha quando uma orca gigantesca passou a menos de 2 metros de distância. Se quisesse, poderia atacar em questão de segundos, mas simplesmente continuou nadando, como se a presença deles não representasse qualquer ameaça. Agora vem o caso mais curioso: os ataques a embarcações na Europa, que começaram em 2020. As orcas passaram a atingir barcos, quebravam o leme, davam fortes impactos no casco. Em alguns casos, as embarcações chegaram a afundar. Naturalmente, muita gente entrou em pânico, mas existe um detalhe que chamou a atenção dos pesquisadores. Quando as pessoas caíam na água, as orcas simplesmente não as atacavam. O alvo parecia ser apenas a embarcação, principalmente o leme. Os seres humanos eram ignorados. Depois de estudar esses episódios, os pesquisadores chegaram a uma conclusão interessante. Grande parte dos animais envolvidos era composta por orcas jovens. O comportamento acabou se espalhando entre elas, como se fosse algo aprendido dentro do grupo. Mesmo assim, havia um limite que nunca era ultrapassado. As embarcações podiam ser atacadas, os seres humanos não. E isso levanta uma pergunta importante. Se a orca escolhe não nos atacar, será que ela reconhece que somos diferentes dos outros animais? Será que ela entende que também somos seres inteligentes? Ou existe outro motivo por trás desse comportamento? É justamente essa resposta que torna esse mistério tão fascinante. Para entender esse comportamento, os cientistas decidiram investigar o que torna as orcas tão diferentes dos outros grandes predadores. Eles compararam seus hábitos com os de animais como tubarões e leões. O tubarão branco, por exemplo, costuma atacar para descobrir se algo pode servir de alimento. Se alguma coisa se move na água, ele pode tentar morder. Às vezes é uma foca, às vezes um peixe e, em alguns casos, um ser humano. Já os leões, embora normalmente prefiram suas presas naturais, podem atacar pessoas se estiverem com muita fome ou se sentirem ameaçados. Com as orcas, acontece algo completamente diferente. Cada grupo possui uma dieta própria. Algumas populações se alimentam quase exclusivamente de peixes. Outras caçam focas, leões marinhos ou até baleias. E o mais interessante é que esses hábitos são ensinados de geração em geração. As mães ensinam aos filhotes exatamente quais presas fazem parte da alimentação daquele grupo. É como uma tradição passada dentro da família. E sabe qual é o detalhe mais curioso? Os seres humanos não fazem parte dessa dieta em nenhum lugar do mundo.
Mas existe outra descoberta ainda mais impressionante. Pesquisadores perceberam que as orcas conseguem identificar características das presas apenas pela mordida. Quando elas mordem um animal, conseguem sentir diferenças na estrutura dos ossos e dos tecidos. Isso ajuda a reconhecer rapidamente se aquela presa faz parte da alimentação delas. Quando percebem que não faz, elas simplesmente soltam. Em vez de insistirem no ataque, perdem o interesse e seguem o caminho. Isso mostra que não estamos falando de um comportamento aleatório, é uma decisão. As orcas parecem reconhecer que nós não fazemos parte daquilo que elas consideram alimento. Pense por um instante. Imagine ter força suficiente para dominar praticamente qualquer criatura do planeta. Mesmo assim, escolher usar esse poder apenas quando realmente é necessário. É exatamente isso que as orcas fazem. Há milhares de anos, elas convivem com seres humanos no oceano e, apesar de terem capacidade para nos matar com facilidade, continuam fazendo a mesma escolha. Simplesmente nos deixam em paz. Mas existe uma história que muda completamente tudo o que falamos até aqui. Uma história que mostra o que acontece quando um dos animais mais inteligentes do planeta é privado daquilo que mais importa. Islândia, 1983. Uma orca macho, com apenas 2 anos de idade, foi capturada. Seu nome era Tilikum. Ele foi levado para um parque aquático e passou a viver em um tanque. À primeira vista, aquilo podia parecer suficiente, mas não era. Quando adulto, Tilikum chegaria a cerca de 10 metros de comprimento. Mesmo assim, passaria a maior parte da vida em um espaço minúsculo se comparado ao oceano. Imagine viver preso em um lugar onde nunca é possível nadar livremente. Agora imagine isso durante décadas. Foi exatamente o que aconteceu. Durante 34 anos, Tilikum viveu em cativeiro, longe da família, longe do oceano, longe de tudo o que fazia parte da sua natureza. Na vida selvagem, as orcas percorrem dezenas, às vezes centenas de quilômetros por dia. Vivem em grupos familiares extremamente unidos. Aprendem umas com as outras durante toda a vida. Tilikum perdeu tudo isso. Em muitos períodos, passava horas isolado em tanques escuros. Também dividia espaço com outras orcas que frequentemente demonstravam comportamento agressivo. As marcas dessas agressões eram visíveis em seu corpo. Com o passar dos anos, seu comportamento começou a mudar. Especialistas descrevem esse tipo de situação como um efeito do estresse crônico causado pelo cativeiro. Animais altamente inteligentes podem desenvolver comportamentos anormais quando vivem por muito tempo nessas condições. Mesmo assim, todos os dias, Tilikum era apresentado ao público. Saltava, executava movimentos treinados, parecia saudável, mas a realidade era muito diferente, até que aconteceram as tragédias. Em 1991, um treinador morreu após um incidente envolvendo Tilikum. Anos depois, em 1999, outro homem também perdeu a vida. E, em 2010, durante uma apresentação, a treinadora Dawn Brancheau morreu após ser puxada para as águas. A partir daí, muita gente passou a chamar Tilikum de orca assassina, mas essa definição ignora uma parte importante da história. Tilikum não nasceu agressivo. Ele passou décadas vivendo em condições completamente diferentes daquelas para as quais sua espécie evoluiu. E aqui está o ponto mais importante. Tilikum foi uma exceção associada ao cativeiro. Na natureza, onde as orcas vivem livres, convivendo com seus grupos familiares, não existe um histórico de ataques fatais provocados contra seres humanos, enquanto o Tilikum representa o impacto que o cativeiro pode causar em um animal extremamente inteligente. As orcas selvagens continuam mostrando exatamente o comportamento oposto. Mesmo tendo força para nos matar, elas simplesmente escolhem não fazer isso. Na próxima vez que você vir uma orca, não enxergue apenas um predador. Lembre-se de que está diante de um animal que vive em família, que transmite conhecimento entre gerações, que aprende e ensina, e que demonstra um nível de inteligência muito maior do que muita gente imagina. Talvez seja justamente por isso que ela nunca precisou provar sua força atacando seres humanos, porque quem realmente é poderoso nem sempre precisa usar esse poder. Se este vídeo mudou a forma como você enxerga as orcas, deixe seu like e me conta aqui nos comentários. Qual foi o fato sobre as orcas que mais surpreendeu você? Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.